André, de Campinas, faz a seguinte pergunta: por que Jesus, após curar, ele falava para a pessoa ir e não contar para ninguém? Em alguns momentos ele pede para dar o testemunho, para falar. E quando você lê texto e contexto, o que acontecia? Jesus estava ali tentando de todas as maneiras levar a palavra, levar o evangelho, para poder falar do amor de Deus para as pessoas. E mostrando que a partir de Cristo, depois de Cristo, né? Deus não ia se limitar somente a um povo, como tinha ali as 12 tribos de Israel, o povo de Judá, né, o povo judeu, né? Deus não ia se restringir mais somente àquele povo. E que os gentios também teriam acesso à palavra de Deus. Então Cristo ele sai pregando a palavra, sai levando o evangelho. E uma das maiores críticas do povo que se dizia de Deus, que fazia parte, né, sacerdote, sumo sacerdote, a maior crítica que eles tinham contra Cristo é que ele comia, andava, caminhava, curava, pregava a palavra para os pecadores, quer dizer, pessoas que não faziam parte daquela linhagem deles. Esses eram os pontos predominantes. Então, quando Jesus ele ia pregando a palavra, levando o evangelho e fazendo as curas, espalhava-se automaticamente o que ele estava fazendo. E aí a multidão se afluía. E a multidão vinha para cima dele e ele muitas vezes não conseguia ali organizar toda a multidão. Tanto é que em um certo momento ele teve que pedir o barco emprestado para Pedro para se afastar da margem para poder estar de longe falando com as pessoas. Assim também, quando caminhava em direção ao deserto, falando a obra, né? Chegou um momento que as pessoas estavam seguindo a ele no meio do deserto, não tinham o que comer e não tinham o que beber. E ali Jesus perguntou para os discípulos e eles falaram: olha, temos 5 pães e 3 peixinhos. E ele multiplicou para sustentar. Então ele entra por esta linha. Não espalhe, não fale, porque vai se arrastar uma multidão e nós não vamos conseguir cumprir o dever e as pessoas vão acabar ficando desamparadas e desassistidas porque grande era a obra e poucos ainda eram os ceifeiros, Jesus e os 12 que andavam com ele. Mais ou menos essa base, por isso que ele faz. Isso não quer dizer que nós não vamos dar o testemunho. Sim, hoje sim,